Bem, vou tentar soltar o microfone aqui para ficar um pouco mais à vontade, né? Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar de volta aqui do Fabiano, porque, para mim, pelo menos, nessa encarnação foi onde tudo começou, né? Então, é sempre um local muito especial. Bem, o tema proposto para essa noite trata do Espiritismo e o progresso da humanidade. Quando falamos em progresso, isso naturalmente nos remete à parte terceira do Livro dos Espíritos, mais especificamente às leis morais no que tange à lei de progresso. Falaremos um pouco aqui das perguntas associadas a essa parte do livro, mas quando a gente fala em progresso, a gente fala em mudança, a gente fala em evolução, começa aquele pensamento, né? Será que a humanidade está melhorando? Né? Em épocas tão difíceis que a gente vive, né, hoje em dia, a gente fala em crise política, em crise econômica. Aqui no Rio de Janeiro, a gente é muito preocupado com a violência urbana também. Será que a humanidade está melhorando? Será que o que a gente está conseguindo fazer com que a gente seja um pouquinho melhor nessa encarnação em relação à passada? Então, a gente vai tentar fazer uma reflexão sobre isso, baseada também nessas perguntas e a respeito do progresso mais especificamente. Aqui eu citamos apenas as perguntas. Pois bem, já que nós falamos em leis, né? Será que as leis evoluem? Bem, as leis elas são adequadas ao momento e à cultura em que a gente vive. Por exemplo, né, o primeiro código de lei, o primeiro código de conduta que se tem noção, é o chamado Código de Hammurabi, ou seja, isso já remonta a cerca de 18 séculos antes de Cristo. Ou seja, desde que a gente começou a se organizar socialmente, o ser humano começou a sentir a necessidade de definir limites para a sua ação, ou seja, aquilo que pode e aquilo que não pode. É claro que no primeiro momento, quando você fala aquilo que não pode, a gente começa a falar daquela famosa lei do olho por olho e dente por dente. Ou seja, eram conceitos reconhecidos, eram conceitos aceitos por uma sociedade ainda bruta, que semeava valores ainda muito imaturos em relação à sua evolução espiritual. Porém, a gente sabe que existe essa transitoriedade das leis. Por que as leis mudam? As leis mudam porque o nosso entendimento a respeito da vida também muda. Se a gente acredita na evolução, se a gente acredita no progresso, o nosso entendimento muda. E, naturalmente, aquilo que a gente entende que é o certo ou que é o errado, também vai mudar. E esse regramento também tende a mudar. E é importante ressaltar também que o fator cultural da sociedade em que a gente vive também é um fator bastante preponderante. Dando alguns exemplos, né? Até há pouco mais de um século atrás, achava-se legal prender um outro ser humano dentro de uma senzala, por exemplo, porque aquilo era legalmente aceito. Da mesma forma, algumas décadas atrás, a mulher não podia votar, era algo ilegal. Hoje, dentro do nosso fator cultural, atualizado para os dias de hoje, são conceitos absolutamente absurdos, impensados para a sociedade em que nós vivemos hoje. Mas se a gente for parar para pensar também, conceitos não muito distantes desses, às vezes existem em fatores culturais de outros países, que também passam pelo seu processo de transição, também fazem a sua reflexão e também carecem dessa adequação moral da sociedade em que vivem. E aí, portanto, a gente começa a trazer junto, precisa trazer junto, os conceitos de lei, de ética e de moral. Bem, a lei é a definição tácita, ou seja, isso pode, isso não pode. Quando a gente fala de moral, isso nos remonta à conduta esperada dentro de um sistema social, ou seja, aquilo que aquela sociedade, aquele grupo onde nós estamos inseridos, entende que vem a ser o certo, a maneira correta de se proceder. E quando falamos de ética, então, isso nos remonta à aplicação prática da moral, ou seja, como eu, enquanto indivíduo, avalio os conceitos morais da sociedade onde eu me encontro e começo a pensar, tá bom, a sociedade diz que isso é certo e que isso pode, que isso não pode, mas esse é o melhor caminho? Ou seja, nós recebemos o conceito que a sociedade nos oferece, mas precisamos sim fazer a nossa reflexão pessoal e avaliar se essa sim deveria ser a melhor maneira de se proceder. Mas vendo a sociedade em que a gente se encontra, estamos mesmo progredindo? Né? Eu dei alguns exemplos aqui do Brasil, né,
que certamente passa nos noticiários e na cabeça e na vivência do dia a dia de vocês, mas se a gente for pegar outros países, pegar a Síria, os conflitos que se vivem hoje em dia, aquelas disputas, aquelas brigas entre Estados Unidos, Coreia do Norte e tudo mais, a gente se pergunta, estamos mesmo progredindo? Porque quando a gente vê um noticiário, às vezes a gente fica meio para baixo, né? Aí nessa hora que a gente tem que trazer esses conceitos de doutrina espírita para a gente ter certeza daquilo que a gente realmente acredita. Mas aí a gente precisa usar aqueles conceitos básicos que a gente já aprendeu na doutrina e começar a usar isso a nosso favor. Por exemplo, já aprendemos na doutrina espírita que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Logo, o ignorante é aquele que não sabe, é aquele que desconhece. E mesmo se hoje você tem, ainda que seja uma visão um tanto pessimista, desanimada da vida, é porque você foi capaz de fazer alguma reflexão sobre aquele tema para chegar àquela conclusão. Já é mais do que a ignorância. É claro que esse ainda não é o estágio que se espera, mas já é mais do que a ignorância. Então, vamos lá. Se a gente precisa avaliar que isso aqui é passageiro, a gente precisa ver a reencarnação como um meio para que esse processo de progresso aconteça. Porque se a gente olhar simplesmente aquilo que acontece no noticiário, se a gente olhar simplesmente as coisas e as vicissitudes da vida material, a gente desanima. A gente se entristece. Mas, na medida em que a gente percebe que tudo isso é transitório, tudo isso é momentâneo, e que essa fase tem, sim, uma razão de ser, a gente começa a perceber a vida de uma maneira um pouco mais ampla. Então, perceber a vida de uma maneira mais ampla é tentar entender esses conceitos e refletir a partir daquilo que nós já conhecemos. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Vamos tentar pensar numa questão de escala, né? A gente vê o noticiário, fica triste e tudo mais. Vamos pensar a nossa vida, né? Eu. O que sou eu? Eu sou um dentre cerca de 7 ou quase 7 bilhões de indivíduos da mesma espécie. Ou seja, eu sou um entre 7 bilhões na mesma espécie. Mas se a gente for olhar o nosso planeta, o planeta Terra hoje tem cerca de 30 milhões de espécies diferentes. Nossa, bastante coisa para um planeta só, né? Mas se a gente for avaliar que nesse planeta, né, existem essas espécies todas, mas todos nós somos um mais um entre 8 planetas em volta do Sol. E se a gente for pensar também o Sol, é mais uma estrela, uma simples estrela dentro de outras 100 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Mas se a gente for olhar o universo como um todo, estima-se que o universo tenha 100 bilhões de galáxias. Ou seja, quando a gente vê a vida numa outra escala, a gente começa a perceber que a vida é sim mais do que os problemas que nós vivemos nesse planeta de provas e expiações. Mas alguém poderia dizer, Alessandro, isso porque você fala, tudo bem, na teoria é muito fácil, mas na prática só eu sei aonde o meu calo aperta. Eu sei os meus problemas, eu sinto meus problemas, você não vive os meus problemas. Realmente, eu não vivo os seus problemas, mas se você for pensar que você é um espírito imortal, os seus problemas terrenos ficam na Terra. É claro que os seus problemas morais vão contigo, vão além da Terra. Então, eu devo sim me preocupar com os problemas terrenos, até porque eu estou aqui numa situação de necessidade reencarnatória. Mas eu não devo achar que apenas isso é o que precisa ser trabalhado. Os valores morais que eu carrego e que vou carregar mesmo quando partir do plano físico, isso sim eu levo comigo. Então, mesmo vivendo nesse mundo material com tantos desafios que certamente a vida de cada um nos apresenta, a gente precisa estar ciente e sempre consciente da situação espiritual que temos. É complicado? Mas nós já temos material suficiente para pelo menos refletir naqueles momentos que pareçam mais complexos. Então, falando um pouco aí da progressão da legislação humana, vamos pegar aqui alguns exemplos que Kardec citou exatamente nesse capítulo da Lei do Progresso, das leis morais do Livro dos Espíritos. Ele pergunta então, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Se todos as compreendessem bem, sim, é lógico. Se Deus é perfeito,
Se a força criadora do universo criou leis perfeitas para o mundo, não faz sentido essa lei mudar, pelo simples fato de que não haveria necessidade da mudança. Mas se não há necessidade da mudança, o que falta então em relação às minhas leis? Falta o meu entendimento para que eu possa propor a adequação necessária para que as nossas leis humanas possam estar mais próximas da lei divina. Logo, as leis de Deus são imutáveis. São imutáveis porque não carecem de mudança. Não é que, então quer dizer que Deus é intransigente e Ele não muda a lei porque Ele manda e pronto, né? Não, é porque simplesmente é o que a gente precisa. Quando a gente traz todos esses conceitos para a vida presente, apesar de eu me sentir um ser imortal, e eu crio a consciência de que eu passo por aquilo que eu preciso, e que eu não reencarnei para sofrer, só para passar por essas dificuldades todas, eu começo a aceitar que existe algo perfeito, e o que falta é calibrar o meu entendimento ainda imperfeito às leis que regem o universo. Já é uma outra forma da gente começar a ver a vida. Então, o aumento do entendimento acontece conforme acontece também o nosso progresso espiritual. É só a gente pegar a própria situação da vida material, né? Como dissemos, as leis lá do passado eram de um jeito, olhando só o ser material, né? E hoje são de outro jeito. Por quê? A sociedade mudou. E quando a gente fala que a sociedade mudou, e se nós somos reencarnacionistas, nós não estamos desconectados daquele passado. Nós mudamos. Muitas das vezes nós estávamos presentes naquelas sociedades lá de trás, professando conceitos e valores morais distorcidos, imaturos, mas ainda conectados àquele passado. E somos nós hoje achando um absurdo aquilo que nós mesmos fazíamos no passado. Que coisa, né? E Kardec continua perguntando: então, qual a causa da instabilidade das leis humanas? É um complemento da pergunta anterior. Na época da barbárie, eram os mais fortes aqui que faziam, né? Que faziam as leis, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça. É claro que essa compreensão de justiça continua sendo muito atrelada à justiça humana e não tanto à justiça divina. Mas aí sim nós continuamos no nosso processo de busca, para que essas estejam um pouco mais compatíveis. E aí a gente começa a trazer outros conceitos e conflitar alguns valores que nós temos. Por exemplo, igualdade. Né? Até algumas décadas atrás, um pouco mais de um século, né, a gente falava lá na Revolução Francesa. Eu digo um pouco tempo atrás, porque quando a gente olhar aquela escala, né, tudo parece que foi ontem. Né? Então, olhando aquele tempo lá atrás, se falava em liberdade, igualdade, fraternidade. Será que a gente quer igualdade? Vamos parar para pensar. Não, queremos que todos sejam iguais. Nós somos iguais? É uma coisa para a gente pensar. Nós somos iguais, sim, por exemplo, na nossa origem e na nossa destinação. Se nós fomos criados simples e ignorantes, partimos todos da mesma largada, do mesmo ponto inicial. E temos como destinação a perfeição, a felicidade plena, mas no meio do caminho acontece um monte de coisa. Exercitamos o nosso livre-arbítrio, tomamos decisões. Então, naquele ponto em que nós batemos a foto, nós ainda não estamos iguais. Se encontramos em situações diferentes. Somos iguais em criação e destinação, mas ainda diferentes nas escolhas. Então, às vezes, o conceito da igualdade não seria algo tão bom para a gente. Talvez o conceito da equidade seria mais interessante. Ou seja, eu ter aquilo que é necessário. E assim acontece com a justiça divina. Imagina se a gente tivesse que voltar nessa encarnação pagando todo o passado das últimas 10. Ó, nessa aqui você vai fazer um intensivão. Né? Um intensivão para pagar tudo nessa aqui e queimar etapa. Será que a gente é capaz? Olha que a gente nem lembra o que a gente fez. Com aquilo que a gente lembra, já vive, já sente, já parece difícil. Se fosse trazer isso tudo de uma vez, não tem como. Então, o conceito da equidade começa a estar associado à própria misericórdia divina, que nos permite ter aquilo que é necessário, aquilo que é proveitoso ao nosso progresso na velocidade em que nos encontramos. A própria consolação do Sermão do Monte nos ajuda de maneira bastante didática e bastante simples refletir, né? Aqueles que sofrem
serão consolados. Não quer dizer que no seu consolo, Deus não vai dizer o seguinte: então tá bom, não precisa passar por isso não, e passa a mão na cabeça e pronto, né? Não. O que Jesus falou lá para aquela mulher que ia ser apedrejada? Vá e não peques mais. Ele não falou: te livrei dessa, hein? Agora vai na tua. Não, vai e muda o caminho. Muda a sua linha de tendência, muda os seus valores. Pegue os valores de morar daquela sociedade e use a sua ética pessoal para a sua transformação. E quando falamos de justiça, aqueles que terão fome de justiça serão saciados, mas justiça certamente com misericórdia. Porque se for na justiça lá, do olho por olho, dente por dente, a gente continua ferrado, né? Seguindo então, Kardec pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? O ser humano é assim, então tem que tomar na cabeça mesmo, né? Então tem que pegar mesmo. Será que é isso? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. A gente fica logo preocupada com leis severas. Será que a gente foca no precisa? A gente só tem o que precisa. Se eu não quero precisar das situações que eu passo hoje, a melhor forma disso não ser preciso, disso não ser necessário, é eu fazer com que isso não precise acontecer porque eu já superei aquela determinada etapa, por exemplo. Então, quando a gente vê a vida de forma mais aberta, ao invés de sentar e lamentar o que acontece, e ter um propósito de tentar entender o seguinte: não, eu sou um ser que está aqui numa escola, num desafio, reencarnado para poder fazer algo diferente para mim mesmo, e na medida do possível para o meu próximo. Eu tenho que pegar o desafio e superá-lo. Se eu não vim para sofrer, se existe a justiça atrelada à misericórdia, então é aquilo que precisa ser por enquanto. Por enquanto. Ok. Então a gente pode pensar também no exemplo da didática e das chamadas revelações, né? Por que eu botei revelações aqui entre aspas? A gente sempre fala também no meio espírita das 3 revelações. A gente fala da revelação mosaica, da revelação de Jesus, da revelação dos espíritos, e a gente perde um pouco, às vezes, esse conceito de revelação. Parece que é uma novidade que vem assim, que nunca aconteceu antes. Na verdade, quando a gente fala em revelação, é trazer algo que já existe. Mas não é simplesmente criar algo novo, é trazer o entendimento. Se a gente fala que a lei divina ela é imutável, desde o início dos tempos, sempre existiu. Quando algo se revela, é sinal de que é mostrado algo, uma interpretação que eu ainda não havia percebido diante dos conceitos ainda imaturos que eu, ser espiritual, ainda tenho. Então é o momento de eu começar a pensar os conceitos da sociedade em que vivo, para que haja, sim, uma reeducação de espíritos. Enquanto a lei humana estiver associado simplesmente aos problemas terrenos, as soluções serão sempre parciais. Aí eu botei aqui uma imagem só para a gente associar, né? O cara matou, bota ele na cadeira elétrica. Ele matou, mata ele, está resolvido. Bem, se a vida fosse simplesmente viver até o túmulo e deixar de existir, por que não seria uma solução? Né? Ele matou, mata ele e tudo mais. Mas quando a gente percebe que nós somos seres imortais, isso não resolve o problema. Não é achar que ele é um coitadinho, não, ele é um ser espiritual que vai estar do lado de lá, você também. E você também, quantas atrocidades já fez no passado? Será que a gente se encontra em condições de agir da mesma forma? Será que a gente age com misericórdia? Lembra que a gente tem a bênção do esquecimento. Se a gente não esquecesse, né? Seria bem mais complicado. Imagina trazer à tona toda essa carga, toda essa emoção de uma vez só. Ou toda essa paga das últimas 10 encarnações, como citamos. E Kardec continua perguntando então aos espíritos: como poderá o homem ser levado à reforma das suas leis? Olha que curioso, né? Como é que o Kardec às vezes ele tenta às vezes fazer uma pegadinha, né, com os espíritos. Como é que o homem vai ser levado, né? Ou seja, ele está tirando aqui, será que o homem vai ser levado? Ou seja, ele não vai decidir por conta própria, ele vai ser levado, alguma coisa divina vai acontecer? E aí os espíritos respondem: isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que os guiam na senda do progresso.
Ou seja, esperar que haja o progresso da humanidade não é só porque isso está escrito no Livro dos Espíritos, não é só porque isso é uma destinação, ou seja, a gente não vai ficar sentado esperando o ônibus passar, né, da nossa evolução espiritual, para dar sinal, entrar, sentar no banco e ir embora. Não, é a pé. A gente precisa fazer um movimento. Então, não adianta esperar que algo miraculoso aconteça, porque não, nós vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Aí a gente senta e espera. A gente fica assim, eu vou ficar só na minha aqui, porque o mundo está evoluindo, eu vou junto. Será que é assim que se processa? Ou será que é necessário uma participação um pouco mais ativa da nossa parte? Bem, para que isso aconteça, né, já que nós somos teimosos, de vez em quando vem alguns espíritos de uma nova mentalidade. Eu botei aqui novos espíritos, né? Porque em toda a sociedade, de tempos em tempos, a espiritualidade entende que precisa haver aquele ser um pouco mais maduro para trazer luz à escuridão, ao entendimento do homem. Isso acontece em várias sociedades, não só na nossa. A gente fala muito da cultura ocidental, mas na cultura oriental certamente acontece do mesmo jeito, porque o planejamento é para todos os espíritos, não é para os espíritas. Então, todos esses conceitos que nós vemos em doutrina espírita não estão associados apenas aos espíritos espíritas, mas aos espíritos em geral. Então, de vez em quando vem um ser desse para fazer a gente chacoalhar, ou seja, ele vem com a sua ética melhor calibrada, fazer chacoalhar os valores morais daquela sociedade. E eu botei novos espíritos, que a gente fica assim, um cara novo, um cara diferente. Alguém fala assim, não, mas é um espírito antigo, maduro. Rapaz, às vezes nós somos mais velhos que esses próprios espíritos. Aí fala, mas nós somos mais velhos, mas eles que são mais maduros, mais iluminados, mais celestiais, eles devem ter mais tempo de estrada. Não necessariamente. Às vezes a gente ficou sentado lá esperando aquele ônibus passar e a vida seguiu, e eles seguiram mais rápido. É a gente que faz o nosso ritmo. A gente vai fazer a nossa velocidade. Mas primeiro a gente precisa dessa reforma moral. Ou seja, não adianta, quer dizer, não adianta é um termo muito forte, né? É importante que eu mude os meus conceitos, eu reflita sobre a minha posição diante da sociedade em que vivo, mas é importante que eu dê a minha contribuição para que essa sociedade se transforme de maneira coletiva. Porque, ok, então eu vou evoluir e pronto, que se dane quem ficou para trás. Será que seria dessa forma? Será que pensam assim aqueles espíritos abnegados, já no outro patamar, que pedem para vir desse nosso meio ainda cambaleante, para servir de exemplo? Mas eles não precisavam nem vir, eles vêm mesmo assim, eles vêm com o intuito de ajudar, eles vêm com o intuito de misericórdia, ou seja, vêm com a preocupação do coletivo. Então, a experiência espiritual do progresso, ele se caracteriza a partir das minhas decisões, mas exercitado sempre de maneira coletiva. Não podemos pensar de maneira individual. Então, a reforma moral precisa acontecer para a sociedade como um todo, para que as leis possam mudar, para que as leis possam ser diferentes. E ele continua perguntando, então, o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas de algumas pessoas, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas pensam assim, mas tem tão poucos espíritas, existem tantas pessoas de outras religiões, né? O cristianismo começou com um cara também. E hoje esse conceito se espalha pelo globo. Ou seja, a decisão de um ser, não estou querendo comparar vocês a Jesus, né? Mas a decisão que cada ser individualmente possa fazer, contribui, cada um dentro das suas possibilidades, para que haja, sim, uma contribuição para o coletivo. Mas conhecereis a verdade, não é a verdade dos espíritas, não é a verdade de outras crenças, é a verdade absoluta, a verdade do imutável, a verdade da lei divina. Essa é a verdadeira verdade. E é importante também que, para que a gente possa amadurecer esse conceito do que é a verdade, existe também a ciência, por que não? Né? Quando a gente fala em ciência, a gente fala da matemática, da química, da física e tudo mais, e essas situações, essas disciplinas, nada mais são do que instrumentos para tentar compreender como
a lei divina se processa. Então é importante também que haja um entendimento. Não haja simplesmente, eu acredito e pronto. Não pode ser uma fé banal. Precisa ser aquela fé raciocinada, sempre citada por Kardec. Mas sempre lembrando que esses conceitos não são de direitos autorais dos espíritas. O espírita fala de mediunidade. Mediunidade só existiu a partir do Livro dos Espíritos? Não, né? Mediunidade passou a ser possível desde que havia o quê? Um encarnado do lado de cá e um desencarnado do lado de lá. Né? A partir daí, quando o ser passou a desenvolver, a sociedade passou a desenvolver as suas faculdades mediúnicas, foi possível a comunicação entre esses dois planos de vida. Então, isso sempre existiu desde que o homem habita a Terra. Outros conceitos, reencarnação, não foi introduzido também por Kardec. Não foi novidade trazida pelos espíritos. Outras culturas milenares já tinham essa crença. Qual é o grande diferencial, então? É o entendimento. É a interpretação um pouco mais madura, já adequada ao novo patamar de reflexão que a sociedade que nós vivemos é capaz de possuir. Ok. E ele pergunta, então, de que maneira pode, então, o espiritismo contribuir para esse progresso? Como ele poderia contribuir? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Não há problema nenhum você ser um ser de ciência. Não há problema nenhum você buscar comprovações fáticas dos fenômenos da natureza. O único problema é quando você coloca aqueles antolhos, né, que a gente coloca nos cavalos, e você só enxerga aquilo que está à sua frente. Ou seja, quando você assume que só existe aquilo que você é capaz de entender. Olha que sentimento imaturo, né? Só existe aquilo que eu entendo. Aquilo que eu não entendo é porque não existe. Faz sentido isso? Não faz, né? Mesmo o ser que é materialista ao extremo, se ele for pegar esse conceito, ele quando era uma criança sabia coisas do que quando ele é um adulto hoje. Então, só a vida encarnada, se ele quer se prender só à vida material, né? Só a vida encarnada já prova para ele que esse é um entendimento distorcido. Mas a gente precisa, sim, ver o lado espiritual das coisas. Então, a realidade da vida espiritual é uma revelação fática. Por que fática? Diante dos vários fatos apresentados ao longo da história da humanidade. Lembranças de vida passada, comunicações com os dois planos de vida, passar por situações onde não há respostas na vida presente e a gente começa a trazer esses conceitos associados à vida anterior. Ou seja, eu posso simplesmente não acreditar porque eu não quero, ou dizer, talvez eu não acredito porque eu não entendo. Que tal se eu me permitir entender? É uma outra forma de pensar, mas é preciso se permitir. E é preciso também se libertar das castrações dogmáticas. E aí sim, me desculpem as outras crenças, mas esse é um diferencial na doutrina espírita, que é exatamente a fé raciocinada. Te convida ao ato de pensar e refletir a partir dos conceitos que a própria doutrina espírita processa. Não é algo do tipo, é assim, por quê? Porque está escrito. Isso é uma resposta madura? Está escrito? Parece que não. Se a gente for pensar, o próprio Kardec só fez perguntas, por mais que ele fosse um ser diferenciado na sua inteligência, na sociedade em que vivia, ele só conseguiu fazer perguntas a épocas que estavam associadas ao entendimento e conhecimento até científico da época. Se você for pegar Kardec no Livro dos Espíritos ou qualquer outra obra kardeciana, você não vai entrar em detalhes, por exemplo, de engenharia genética. Isso quer dizer o quê? Que Kardec está desatualizado? Não. Quer dizer que esse tipo de questionamento não poderia surgir ainda naquela época, mas os conceitos que nós já temos servem de base suficiente para que hoje, num outro patamar de maturidade, sejamos capazes de fazer a reflexão necessária para os novos temas da atualidade. É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de ver a vida. Bem, mas nós estamos no mundo material, né? Não tem jeito, né? E aí, como é que a gente se sente, hein? Como é que será botar isso na balança, né? Não será de temer que o Espiritismo não consiga, então, triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Olha Kardec falando isso há bastante tempo, né? Imagina um dia de hoje, né? Será que nós somos apegados às coisas materiais? Não há transformação
por encanto, se a gente reconhece que nós estamos num processo de idas e vindas, ou seja, no processo reencarnatório, por várias e várias e várias reencarnações, ou seja, não adianta a gente achar que está na terceira ou quarta aqui, não. A gente já vem num processo longo, a gente já vem num processo milenar, às vezes para mudar pequenas coisas, pequenos vícios morais que ainda carregamos. Então, mas não é transformação por encanto, é a gente que vai ter que fazer. É um esforço próprio. Ninguém muda ninguém. E é curioso, né, que às vezes a gente se perde até nas nossas preces, às vezes no contato que a gente tem com o nosso mentor espiritual. A gente fala assim, me ajude a passar por essa situação porque eu não quero mais passar por isso. Será que o mentor espiritual seu vai fazer exatamente isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os seus caminhos, né? Como alguns gostam de dizer, não fazer uma coisa que vai abrir os seus caminhos. Por que vai abrir o meu caminho se às vezes a minha necessidade é exatamente passar por aquele caminho? Então, será que nós estamos fazendo o pedido exato? Será que nós estamos fazendo o pedido mais coerente? Ou talvez eu não deva pedir, olha só, me ajuda a ter entendimento de por que eu preciso passar por essas coisas? Me ajuda a ter forças, principalmente no meu momento de maior fraqueza, para superar esse desafio que me é necessário? Olha como é uma forma diferente de se colocar. É uma forma diferente de se relacionar com o seu mentor espiritual, porque é um ser que já te conhece de longa data e não vai fazer as coisas porque você quer. Ele te ajudou, às vezes, na sua programação espiritual, coisas que você nem lembra, mas ele sabe. E exatamente porque ele sabe, ele entende que é necessário. Então, ele vai te oferecer e vai te incentivar aquilo que é necessário. Ah, mas eu não quero passar por isso. Faça com que não seja mais necessário. Desse jeito, não é? Então é a libertação através do aproveitamento da própria vivência. Ninguém pode viver por mim, ninguém pode decidir por mim e, consequentemente, ninguém vai sentir por mim. Ou seja, são convicções que nós precisamos ter diante da vida. Por que então não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Seria tão prático, né? Tão prático, tão objetivo. Não ensinais às crianças o que ensinam aos adultos. Cada coisa tem seu tempo. De novo, a gente pode pegar exemplos da vida material. Como você se relacionava com seu filho quando ele era uma criança, depois com um adolescente, depois com um adulto. Você vai se relacionar com ele, vai oferecer a ele, enquanto pai, as experiências dentro de certos limites para que ele possa seguir, para que ele possa aprender, porque ele não está preparado, ele não está maduro, ele não tem vivência, ele não adaptou valores para que possa viver com o seu livre-arbítrio um pouco mais amplo. Daí o momento reencarnatório em que vivemos, é claro, né? Então é preciso viver, sentir e agir. Viver é claro, eu preciso estar aqui nesse mundo. Ah, mas esse mundo é difícil. É porque eu preciso, ninguém está aqui a passeio, não. Cada um de nós está aqui por uma necessidade. Beleza, mas não basta simplesmente estar aqui. Tá bom, eu estou aqui para pagar meu karma e vamos tocar esse negócio aqui do jeito que dá. Não, eu preciso sentir aquilo que eu vivo. Mas alguém pode dizer, então tá bom, eu sou um pobre coitado, que se caia tudo, o céu caia sobre a minha cabeça e tudo mais. Não, eu preciso agir. Não basta você ficar parando e sofrendo, fazendo lamentação. É preciso agir de maneira diferente. Senão você vai voltar de novo, vai precisar passar por isso de novo. Se você não tirar o aprendizado da sua vivência, vai passar por isso de novo. Não tem jeito. E na última pergunta aqui que nós destacamos, do trecho do livro, visto que o Espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse processo, né? Esse progresso dá uma corda na gente, né? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetra até os mais incrédulos. Bem, desejarias milagres, mas Deus os espalha diante dos vossos passos. É claro que não um milagre do impossível, mas um milagre do improvável, o milagre daquilo que transcende os nossos sentidos limitados da vivência apenas da vida terrena. E nem assim a gente acredita. Quanta coisa aconteceu lá na época de Kardec, e mesmo assim a humanidade continuou incrédula. É preciso que aquele que tiver ouvidos de ouvir que ouça. Então, ele lhes deixa o mérito de se convencer pela razão.
Ou seja, eu não vou fazer mais algo porque a convenção social onde eu estou diz que isso é proibido. Eu não vou fazer isso porque isso tem uma consequência, porque eu vou ser preso, porque alguém vai ver, porque eu vou ser julgado pela sociedade. Não, eu não vou fazer porque eu entendo que não deve ser feito. Porque eu não preciso, porque eu não quero, porque esse não é o melhor para mim e esse não é o melhor para aquele que caminha ao meu lado, por mais que às vezes possa parecer bom para mim. Essa é uma outra forma de se pensar o seu papel na sociedade. E a cada um segundo suas obras, é claro, né? Pensando então, essa transformação, falamos do que são provas e expiações versus regeneração. Tá bom, a gente fala do processo de transição, a natureza não dá saltos. Será que a gente conhece algum processo de mudança, de evolução na natureza que dá saltos? Não. Então, quando a gente escuta, não, porque no século tal, no ano tal, vai acontecer uma grande mudança, né? No ano 2000, o pessoal falou que 2000 não passava, né? 2000 o mundo ia acabar. Depois falou, não, o calendário virou 2000, o calendário está errado, é 2004. O pessoal errou na conta, passou 2004, não aconteceu nada. Chegou 2012, não, tem o calendário maia, que agora é a transformação. E não aconteceu nada. Nada catastrófico. Nada que vá reverter a ordem mundial. E a ideia não é essa. A ideia é que o processo de transformação seja seu, seja único, seja interno, seja pessoal e intransferível. E é assim caminha a humanidade, né? Como diria a música do Lu Santos, né? Com passo de formiga e sem vontade. Precisamos perceber que nós somos seres daqui para a eternidade, não apenas presos nos questionamentos da vida material. E o coletivo ele começa no indivíduo. Passamos por isso, né, nesse momento em que a sociedade passou por uma turbulência na semana passada, né? Aí acabou a gasolina, né? Acabou a gasolina, todo mundo foi para a fila, porque eu preciso mais de gasolina do que o outro, né? Depois todo mundo correu para o mercado. E aí tinha gente que chegava assim, né? Minha esposa está me contando, eu não vi, né? Mas ela me contou essa história. Chegou uma senhora no mercado e comprou 75 quilos de arroz. Aí a repórter perguntou para ela, mas por que a senhora quer 75 quilos de arroz? A senhora não vai conseguir consumir, isso vai se estragar depois. Ah, vai que se precisa, né? Falei, mas vem cá, a senhora não vai comer isso tudo. Será que se a senhora comprar isso tudo, não vai faltar para aquele outro que está precisando comprar também uns quilos de arroz? A mulher, deu um nó na cabeça dela. Ela não associou que é importante o meu bem, mas o do outro também é importante, o bem do outro também é importante. Olha que reflexão. Da adversidade a gente pode tirar, né? O coletivo continua sendo importante. Mas tudo começa na gente. A psicologia analítica e a própria Joana de Ângeles fala muito no conceito da chamada individuação. O que vem a ser isso? É o processo através do qual o ser humano chega ao autoconhecimento, ao conhecimento de si mesmo. Quando a gente fala em planos espirituais, em evolução e tudo mais, às vezes a gente fica com aquela expectativa seguinte, não, eu quero morrer e ir para nosso lar, né? Aí, nosso lar já está bom para mim, eu deito na graminha de nosso lar, aquilo ali para mim já está supimpa, está resolvido o meu problema. Será que é isso? Será que esse é o limite? Mas aí a gente, quando pensa isso, a gente pensa o seguinte, a felicidade lá e eu aqui. Eu estou padecendo para que um dia eu saia daqui e chegue lá. Será que é isso? Onde está o reino de Deus? Conceitos básicos. Será que o reino de Deus está em nosso lar e não está aqui? Se Deus está em toda parte, onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Enquanto a gente procura soluções externas para o nosso problema, para a vida, se nós somos criados simples e ignorantes para conquistar a própria felicidade, as respostas sempre estarão dentro da gente. Sempre. Nós temos o potencial da felicidade. O que a gente está tentando fazer com isso? Amadurecer. A reflexão, a potencialidade está dentro de mim. As vivências, as experiências são externas, sim, convivendo com o outro no coletivo. Mas calibrar o livre-arbítrio, escolher melhor, se sentir melhor diante da vida que tem, é meu, pessoal e intransferível. A chave nesse processo é jamais ignorar os sentimentos, enfrentar as angústias, os medos e as dificuldades com coragem, buscando a raiz,
a fonte de onde se originam os problemas, não no outro, em mim mesmo. Diante de uma sociedade tão conturbada, como eu me sinto? Por que eu me sinto desse jeito? O que está ao meu alcance para fazer diferente, para pensar diferente, para viver diferente? Ou eu estou só lamentando que a vida é assim, que a sociedade é desse jeito, e eu sou um pobre coitado, mais um na multidão, dentro dessa sociedade que padece? Individuação é a busca da totalidade que há no ser humano, há em qualquer ser humano. Todos somos criações do mesmo Pai. Todos nós temos a potencialidade de alcançar esse estágio de sublimação. A gente fala que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Se usarmos o conceito do simples ignorante, ele começou do mesmo jeito. E ele não foi alçado através de um trampolim para um pedestal de luz da evolução espiritual. Ele não pegou aquele ônibus, não pegou nem um avião, nem a nave espacial. Ele foi andando. Ele foi dando seus próprios passos. E esse é um convite que existe para qualquer ser humano na face da Terra, qualquer ser humano encarnado e desencarnado, porque eles também vão ficar nesses processos de idas e vindas. É fazer as próprias escolhas, amadurecer com as próprias escolhas. Apesar de doloroso, o processo de individuação é o que nos libertará de uma vida massificada, na qual seguimos o pensamento da maioria, sem qualquer escolha pessoal. Lembra da moral e da ética? Vamos ficar presos a essa moral limitada ou vamos usar a nossa reflexão pessoal, a nossa ética para transcender? Eu não devo fazer porque os outros fazem. Eu não devo consumir aquilo porque a televisão diz que é bom, porque é o produto da moda. Eu tenho que fazer a reflexão de que eu preciso. É necessário? O que eu ganho com isso? Mas eu estou no mundo material. Estou sim, preciso das coisas da vida material. Mas é isso que rege a minha vida? Ou eu consigo já me perceber como um ser espiritual que vai sim usar as coisas do mundo, vai estar no mundo sem ser do mundo? É um ponto importante. Porque isso é transitório. Por melhor que seja a sua vida material, que você possa ser atendido em todos os seus desejos, continua sendo transitório. E aí? Será que foi só para isso? Para viver, para gozar, para se divertir, para curtir? E depois? Porque a única certeza da encarnação é a desencarnação. Então, é muito imaturo se prender o nosso pensamento, a nossa reflexão, as nossas escolhas, o nosso esforço, somente para as coisas que acontecem na vida terrena. Seria muito imaturo da nossa parte. Bem, fechando então essa reflexão dessa noite, pensamos o seguinte: através do autocontrole, vigiaremos a porta de nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis. E com o auxílio da oração, faremos luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Ou seja, a alienação e o tumulto fazem parte. Às vezes o escândalo é necessário, mas é daquele que proferir o escândalo. É a sociedade em que vivemos. É o nosso momento. Mas e aí? E aí eu estou aqui. E aí, vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Vai fazer diferente? Vai ser mais um para reclamar? Para dizer que a vida é assim? Para culpar o outro? Achar que os problemas são sempre do outro? Aqui haverá pranto e ranger de dente. Meu reino não é deste mundo. Esse é o transitório. Essa não é a verdadeira vida. Se você entende que você é um espírito imortal, a situação encarnada é transitória, é passageira. Vivemos para o corpo ou vivemos para o espírito? Precisamos sim cuidar do corpo, porque é o instrumento que fazemos uso na presente encarnação. Mas eu não sou um corpo. Eu sou o ser imortal que habita um corpo. E usando uma última frase da Madre Teresa de Calcutá, pensamos o seguinte: os bons merecem o nosso amor, os maus precisam dele. Essa é a visão da igualdade ou da equidade?
ou da necessidade. Misericórdia. Justiça, sim, com misericórdia. Cada um ao seu tempo. A cada um a partir das suas próprias escolhas. Nada mais, nada menos. Mas sempre com muita misericórdia. Então, que possamos, nesses momentos difíceis, tentar contribuir de maneira diferente para a psicosfera do planeta em que habitamos. É um momento difícil, sim, mas é um momento. É um momento, e todo momento passa. E isso também passará. E na medida que passar, eu vou ser mais feliz. Eu posso ser mais feliz olhando para dentro de mim mesmo. Eu posso progredir, eu posso evoluir. E na medida do possível, tendo esse entendimento pleno a partir de mim mesmo, quem sabe um dia falaremos que nem Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. A partir desse momento a gente vai pensar sim em progredir, mas também estaremos bastante preocupados, conscientes e comprometidos com o crescimento do outro, pois não caminhamos sozinhos. O livre-arbítrio é nosso, mas a convivência é coletiva. Então, que possamos viver nesse mundo de maneira serena, na medida do possível, tranquila, com a certeza e com a fé raciocinada de que esse momento passa e a vida daqui para melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos.